Olá, colegas, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula do Leite Educacional. Hoje eu vou trazer para vocês uma questão bem específica que é a elaboração de quesitos em revisional bancária. Nesse caso, eu estou trazendo um caso concreto que aconteceu aqui no escritório. Nós atuamos como assistentes do banco, nesse caso, nós temos bastante demanda nessa área do sistema financeiro de habitação, atuando pela instituição bancária, o agente financeiro. Então, o que eu vou fazer? O que eu preparei para vocês como material? Primeiramente, a gente vai analisar o despacho de nomeação, como ocorre essa nomeação, como vocês já devem ter visto em outras aulas, assim como a determinação para indicação de assistente técnico e quesitos, e apresentação de quesitos. Esses quesitos, então, que nós vamos apresentar nessa demanda judicial. Após isso, então, eu vou trazer para vocês um relatório do que mais ou menos aconteceu e o que estão alegando as partes na inicial e na contestação e o que aconteceu nessa demanda até agora, até o momento de nós elaborarmos esse trabalho pericial, da determinação desse trabalho pericial, e nós agora estamos trazendo os quesitos para o início, então, do trabalho pericial, para o perito responder a esses quesitos dentro do laudo pericial, como a gente já falou em outras aulas. Os quesitos são ofertados ao perito do juízo para que ele responda no laudo pericial. E aí as partes também podem, em seus pareceres, a partir dos seus assistentes técnicos, rebaterem alguma resposta que foi apresentada, impugnar e pedir uma justificativa, um esclarecimento em cima das respostas que os peritos apresentam aos quesitos apresentados. Quem pode apresentar quesitos? As partes, através dos seus advogados ou dos assistentes técnicos indicados. As partes apresentam os quesitos, assim como o juiz pode também apresentar quesitos, se ele achar pertinente, apresentam quesitos bem diretos para que elucide melhor, da melhor forma possível a demanda para que ele possa julgar, né? Porque o maior interessado de tudo isso, além das partes, é o juiz, porque é ele quem vai julgar e ele precisa de todos os subsídios, inclusive técnicos, no caso da perícia contábil. Bom, primeiramente, então, eu vou apresentar para vocês o despacho de nomeação, para vocês terem uma ideia de como aconteceu nesse processo. É uma demanda que eu já falei do sistema financeiro da habitação, que nós atuamos aqui no escritório, onde a gente vê que é da Justiça do Estado de Santa Catarina, Justiça Estadual, então não é da esfera federal, não é trabalhista, é Justiça Comum, esfera estadual. É uma consignação em pagamento. Aqui eu alterei um pouco o nome das partes, mas vamos tocar. Conforme determinado no acórdão de folha 155, determino a realização de prova pericial e nomeio para funcionar como perito judicial nesse processo a senhora Gláucia, fulano de tal, CRC número tal, contadora, que deve cientificar por e-mail. Aqui já está o e-mail da perita, a gente já pode anotar esse número para termos o contato com a perita, que é muito importante, o contato do assistente técnico com a perita. Aqui nós estamos então elaborando quesitos, nós vamos apresentar, nos direcionar ao perito também, então é importante a gente ter o contato dele. Então, no prazo de 15 dias, ela deve se manifestar sobre a eventual escusa e apresentar proposta de honorários. Aqui intimou também as partes para que em 15 dias indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos. E com resposta aos honorários, as partes devem ser intimadas para falar sobre a questão dos honorários. Bom, quanto aos quesitos, então o juiz determina a nomeação da perita e antes mesmo da perita apresentar a proposta de honorários, a gente tem que apresentar os quesitos, pois isso vai ser considerado pela perita na hora dela elaborar a proposta de honorários. Como essa é uma demanda que já passou, já aconteceu, eu tenho alguns dados dela aqui, eu trouxe a proposta de honorários da perita. Vamos dar uma olhada, a partir dos quesitos que foram elaborados, a perita apresenta o seguinte, deixa eu pegar aqui para mim também, para eu poder trabalhar. A perita apresenta uma tabela com a discriminação das horas, do que ela vai precisar de tempo para cada das fases do processo, a fase pré-processual, meia hora, execução da perícia, 1 hora, e aqui, análise e respostas do quesito, meia hora. Então, provavelmente os quesitos não são muito complexos e ela então julgou que em meia hora ela conseguiria responder. Claro que a resposta dos quesitos ela vai derivar da nossa análise, das conclusões que nós vamos tirar. Em geral,
cada um tem a sua forma de trabalhar, tem gente que prefere responder os quesitos e, a partir disso, ter a sua conclusão. Eu já prefiro analisar, formar a conclusão, às vezes fazer até o cálculo e, a partir disso, começar a responder os quesitos. Para mim fica muito mais fácil. Você, a partir da sua atuação, vai ter a sua forma de trabalhar. Mas o importante aqui que eu queria destacar é aquela, justificando então com a hora técnica da tabela mínima da Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina, que é de 533,45, ela justifica que vai precisar de meia hora de R$260 para fazer essa parte. E vocês veem aí que ela fez uma proposta de R$2.400,53. Essa é uma perícia que era apenas um contrato bancário, você vê que é uma boa remuneração para um trabalho pericial. A gente tem, é claro, respostas dentro desse trabalho, toda uma evolução, mas são honorários dignos para a nossa profissão contábil. Bom, seguindo aqui com a nossa aula, vamos fechar a proposta e também o despacho e vamos falar agora do relatório. Eu tenho um relatório que eu apresentei para vocês, que eu preparei para vocês, que eu gostaria para a gente poder entender bem a demanda e, a partir disso, a gente conseguir fazer os melhores quesitos possível, fazer quesitos que sejam pertinentes e que possam agregar e trazer o perito para o nosso ponto de argumentação, nós como assistentes técnicos das partes. Eu vou apresentar esse relatório, explicar mais ou menos do que se trata a demanda. Eu vou apresentar, então, os quesitos da parte autora, do mutuário, que são simples, de certa forma, vocês vão ver ali adiante, para daí nós fazermos juntos, criarmos o raciocínio para apresentar então os quesitos do banco, que foi o que a gente apresentou aqui no escritório. Então, primeiramente apresentando o relatório para vocês, a gente vê aqui que a inicial relatou que o contrato de financiamento, que a parte entabulou o contrato de financiamento imobiliário com o requerido, o banco, se comprometendo ao pagamento de prestações mensais. Afirmou que, devido ao implemento de invalidez, acionou o seguro de vida, ou seja, houve uma invalidez por parte do mutuário, quem contratou o contrato, então ele tinha um seguro e ele alega que, a partir desse seguro, deveria haver a quitação parcial do débito, então existente no valor de R$12.900, referente às prestações 23 a 34. É uma questão que não é o que a gente vê todo dia aqui no escritório, com sistemas de amortização, atualização de cálculos, mas sim a questão dos seguros. Se houve ou não, se a pessoa tem direito ou não à cobertura desse seguro que foi contratado. Alegou que, após o pagamento da verba indenizatória, passou a solicitar insistentemente o envio do boleto necessário para a quitação da dívida, não obtendo êxito em tal intento. Com base em tais fatos, ofertando depósito judicial da quantia incontroversa, postulou a tutela antecipada visando a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel. O imóvel estava indo para leilão e a partir do pedido liminar estava tentando de todas as maneiras fazer a quitação desse débito e sanar esse problema. É o que nos parece aqui na inicial. Formulou os demais requerimentos de praxe, juntou documentos e o valor da causa, né? Então eu trouxe aqui um resumo para a gente otimizar o nosso tempo e fazer uma aula bem prática aqui com relação aos quesitos. Se vocês tiverem interesse numa aula em que eu analise a inicial ou a contestação, por exemplo, para que a gente faça o relatório nosso do laudo pericial, escrevam nos comentários, deixem aqui ideias de aula, a gente está sempre querendo construir conteúdo de qualidade e que atraiam vocês, não adianta nada eu fazer um conteúdo aqui que não seja de interesse de vocês. Então, deem sugestões de aulas aqui nos comentários abaixo. Bom, juiz, embora inicialmente ele negou a liminar, depois ele deferiu o pedido de antecipação de tutela, suspendendo então o leilão do imóvel, possivelmente por difícil reparação, né? Imagina se o imóvel vai a leilão, a pessoa tem que sair do imóvel e depois o processo reverte toda essa questão. Então, prudentemente, houve essa liminar, antecipando os efeitos da tutela e suspendendo o leilão do imóvel. Na contestação, daí, então, o banco apresentou resposta em que, no mérito, sustentou a legalidade da negativa, afirmando que o autor deixou transcorrer em branco o prazo concedido para a purgação da mora, acarretando na consolidação da propriedade por parte do banco. Então,
o mutuário não pagou, o banco conseguiria em tese então a retomada do imóvel através desse leilão. E afirmou ainda que o débito, que ensejou a deflagração do procedimento de alienação extrajudicial, é anterior ao acionamento do seguro. Esse é um outro argumento interessante, que aí vai ser analisado provavelmente com o juiz pelo juiz no mérito, que é a parte a questão de quando foi efetivamente acionado esse seguro e quando foi deflagrado o procedimento de alienação extrajudicial. Alegou que o seguro contratado abrange apenas o percentual da participação do autor na composição do pagamento da parcela, não desobrigando a quitação da parte que toca a sua esposa. Provavelmente, certamente, esse contrato está vinculado à esposa e o marido, e tem um percentual do marido e um percentual da esposa, e o seguro cobriria apenas a invalidez do marido e não da esposa. Então, haveria um inadimplemento nessa questão também. Então, é o que o banco vai tentar provar nos seus quesitos e fazer com que o perito se convença e convença, consequentemente, o juiz também na sua argumentação. Nestes termos, ele pugnou pela improcedência do pedido. O autor ele pede a procedência e o réu pede a improcedência. Bom, observações. É oportuno sublinhar que a documentação apresentada nos autos revela a observância de todos os procedimentos da Lei 9.514 de 97. Qual é a Lei 9.514 de 97? Vou fazer aqui para vocês. Essa é a lei que dispõe sobre o sistema financeiro imobiliário, institui a alienação fiduciária de casa imóvel e da outras providências. Essa é a lei de 97 que alterou sobremaneira a nossa atuação com relação à alienação fiduciária, estabelecendo esse instituto da alienação fiduciária que possibilitou ao agente financeiro uma retomada mais fácil dos imóveis. Antigamente a gente tinha a hipoteca e todos aqueles procedimentos anteriores que eram um pouco mais travados, e hoje em dia, a partir da alienação fiduciária e do inadimplemento da dívida por parte do mutuário, o agente financeiro tem possibilidades mais céleres, mais rápidas de reaver o bem. Bom, essa é a lei, eu trouxe aqui só para demonstrar para vocês, é uma lei bem grande, vale a leitura, vocês podem buscar a lei 9.514 de 1997, a gente tem disponível no Google todo o material, bem bom de nós darmos uma pesquisada. Bom, seguindo com a aula, falando então que a documentação ela segue os procedimentos da lei do Sistema Financeiro de Habitação, e a alienação fiduciária é constituída pelo instrumento particular de compra e venda de bem imóvel financiado com garantia de propriedade fiduciária número tal. Foi registrado na matrícula tal, o inadimplemento da autora foi informado ao requerido no cartório tal. Aqui a gente vai, a partir das análises da inicial e da contestação, resumindo tudo aquilo que está presente, que está provado nos autos. Aqui a gente vê que está provado que há, então, a informação do inadimplemento no cartório. Foi observado o prazo de carência de 60 dias no contrato a partir do inadimplemento da prestação em 2011. O autor e a esposa foram notificados pessoalmente pelo oficial do cartório do registro de imóveis, deixando transcorrer em autos, em branco, o prazo de 15 dias concedido. O autor não juntou documentação hábil para demonstrar seja o acionamento ou mesmo a mora do requerido na cobrança da indenização securitária devida em virtude da sua invalidez. Aliás, o próprio autor reconheceu na inicial, que sua invalidez ocorreu em meados de 2012, ao passo que a dívida guardava relação com prestações de julho de 2011 a maio de 2012, ou seja, a maioria do período não estaria englobado. Nós aqui, você vê que o relatório já é feito um pouco mais com a visão do banco, porque essa é a nossa atuação aqui no escritório, focada. Então, nesses dois últimos parágrafos, eu consegui capturar mais essa questão do período que não está coincidindo e que a documentação do autor não foi juntada, não há documentação hábil juntada comprovando qualquer tipo de acionamento ou procura do autor ao agente financeiro. Tá? Agora, fechando o nosso relatório, acabei me passando, eu queria ter mostrado para vocês também a sentença e o acórdão nesse caso. Vamos dar uma olhadinha primeiro na sentença, o que aconteceu, o que ela trouxe e por que nós chegamos a esse trabalho pericial nesse momento.
Ante ao exposto, julgo improcedente o pedido da consignação em pagamento de João Júnior em face do banco e revogo a tutela antecipada. Ou seja, ele considerou que o pagamento o seguro de vida não cobriria as despesas, então a parcela que deveria ter sido coberta pela parte, e então revogou aquela tutela que suspendeu a liminar e mandou então o leilão seguir, o leilão do bem, e a parte então sendo caracterizada como inadimplente. Isso no caso da sentença aqui. Essa sentença foi dada lá em 2016, mas vejam que curioso que aconteceu depois. A partir do recurso de apelação apresentado pela parte autora, que foi quem perdeu, o mutuário perdeu, teve a sua ação improcedente, houve uma apelação e a decisão do recurso de apelação, o acórdão, onde os 3 desembargadores julgaram no Tribunal de Justiça, decidiu assim, ante o exposto, por unanimidade, dar-se provimento ao recurso de apelação para desconstituir a sentença face à ocorrência de cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução probatória conjuntada pelo banco de minuciosa planilha do contrato, a fim de que se obtenha o real saldo devedor atualizado, bem como a produção posterior de prova pericial para a apuração dos valores já pagos em cotejo com a aludida planilha e demais documentações no processo. O que aconteceu? A sentença foi improcedente, mas o acórdão anulou, desconstituiu essa sentença e mandou o processo retornar para o primeiro grau, a fase de instrução, aquela fase onde se cria o bolo probatório, deva ser reaberta e nela incluída um trabalho pericial, uma apresentação pelo banco de planilha detalhada e posterior prova pericial a ser realizada nesse processo. Por isso, então, houve o despacho de nomeação na consignação em pagamento, que nós lemos agora há pouco, e eu quis trazer para vocês essa sentença e esse acordo para vocês também terem uma familiaridade com as decisões judiciais. Vamos agora, então, para a análise dos quesitos do mutuário. Como eu falei antes, são quesitos um pouco mais simples. O mutuário, ele realmente, às vezes, o advogado, o assistente técnico não tem tantos subsídios quanto o banco, então ele faz o que ele pode, e vamos dar uma olhadinha aqui no que ele trouxe aqui para a gente. Ó, o mutuário, como é praxe, traz aqui o advogado, o cabeçalho, que é o endereçamento, né, a vara, primeiro foro da comarca de Imbituba, processo número tal, depois a qualificação das partes, com já a indicação do assistente técnico. João Júnior, qualificado nos autos, que contende da ação que contende contra o banco, que tramita perante esta vara, vem à presença de Vossa Excelência, por seu procurador, efetuar a indicação do assistente técnico, doutor Marco Aurélio dos Santos, brasileiro contador, escritório da rua tal, telefone tal, e o e-mail muito importante, pois a gente vai receber notificações também por e-mail. Então, aqui, novamente, o advogado apresenta a petição com a indicação e, como a gente pode ver, os quesitos logo abaixo no corpo da sua petição. Então, o advogado optou por ele mesmo, a partir de informações prestadas pelo assistente técnico ou de conclusões que ele já tem sobre a demanda, elaborar e apresentar os quesitos da parte. Quesitos do autor. Primeiramente, diga o senhor perito a data da celebração do contrato, requerendo cópia do mesmo para instrução do laudo. Primeira pergunta bem básica, querendo saber a data do laudo e pedindo uma cópia. Bem genérica, ela poderia ser um pouquinho mais específica, perguntando, de repente, quais as características do contrato em questão. Uma pergunta bem ampla, mas que tem que existir em qualquer perícia, em qualquer análise de quesitos que digam respeito a algum contrato. Quais as características do contrato firmado? E aí o perito vai descrever, seja um contrato de financiamento, seja um contrato firmado entre partes. É uma pergunta que não pode faltar na nossa elaboração de quesitos. A seguir, requeira o senhor perito com todos os extratos mensais de movimentação do contrato, citadas no quesito 1, inclusive o pagamento do seguro de vida e percentual da quitação do contrato. Ou seja, é mais um quesito solicitando ao perito para que ele peça, então, a apresentação desses extratos. Também, ele poderia já ser um pouco mais direto, já perguntar, quer o senhor perito apresentar detalhamento a partir dos extratos que o banco deverá apresentar, mas ele optou por pedir
para o perito fazer essa solicitação para a parte, então apresentar os extratos, incluindo os seguros de vida, que é o tocante, a parte mais importante nessa demanda. Em exame das movimentações havidas no contrato, indique, senhor perito, se houve algum pagamento de seguro de vida, de modo a quitar o saldo devedor total ou parcial. Como a gente viu, baseado na inicial, a questão toda gira em torno desse seguro de vida, se havia a contratação, e se esse seguro cobre, então, a partir de uma invalidez que ocorreu, a quitação parcial, total, seja ela qual for, do contrato. Então, aqui a parte é bem direta, reafirmando então a sua tese, perguntando se há seguro contratado, se ele foi pago, e se ele quita parcial ou totalmente a demanda. Ainda, se a resposta for positiva, em qual data e qual saldo? Ou seja, se a resposta com relação ao seguro for positiva, há pagamento, há saldo a quitar, para qual data? Uma pergunta também genérica, mas que não pode faltar, né? Buscando já um resultado final. Esse saldo existente corresponde a que percentual do contrato? Também tentando criar algum tipo de figura de comparação do saldo, que hoje em dia, com atualização do tempo e saldo que existiria no contrato, possa gerar algum convencimento do perito. Talvez tenha sido isso que o mutuário buscou nesse quesito. Destaque, senhor perito, durante todo o período da contratualidade, os pagamentos parciais ou totais efetuados pelo autor extrajudicial ou judicialmente, se houve quitação das parcelas em aberto do presente contrato. Então, perguntando se há depósitos judiciais ou extrajudiciais, provavelmente ele tenha feito algum para estar fazendo essa pergunta, provavelmente há depósitos judiciais e ele quer que esses depósitos sejam incluídos no cálculo apresentado pelo perito do juízo. Examine, senhor perito, o contrato de financiamento apostado nos autos, abatendo os depósitos judiciais, como eu falei, para cumprimento integral do contrato de financiamento habitacional e se há algum valor a ser pago ao banco. Também uma pergunta final, assim, se há, então, algum valor, qual o valor e apresentar, então, esse cálculo. Há algum valor a ser restituído aos autores? Aí é o caso contrário. Será que eles pagaram a mais os autores? Então ele também está perguntando isso. E alguma outra consideração especial, abrindo para o perito a possibilidade de se manifestar da forma que ele achar mais necessário com relação à argumentação do autor. Protestando por pedidos de esclarecimentos, informação de quesitos suplementares e complementares e requerendo a juntada bem praxe aqui dos advogados para o acolhimento da indicação do assistente técnico e que os quesitos sejam aceitos. Pois não se engane, se a gente fugir muito da matéria técnica do objeto do trabalho pericial, os quesitos podem ser indeferidos pelo juiz. Então, de certa forma, haverá um juízo de admissibilidade pelo juiz que vai, de repente, num despacho, quem sabe, anular ou impossibilitar ou ordenar que o perito não responda a algum quesito que seja impertinente. Pode sim acontecer. Agora, então, vamos para a elaboração do quesito por parte do banco, que foi o que a gente fez aqui no nosso escritório. Para elaborar os quesitos do banco, no caso aqui do nosso cliente, da parte que nos contratou, é muito importante nós criarmos mecanismos que façam com que o perito alcance o nosso entendimento, que o perito se aproxime daquilo que a gente está buscando para o melhor para o nosso cliente dentro da possibilidade contábil, da matéria técnica que nos foi disponibilizada. Então, é bom nós criarmos um passo a passo, fazermos perguntas que vão aos poucos trazendo o perito para o entendimento da parte, no caso aqui o banco, demonstrando tudo aquilo que é de nosso interesse, preferencialmente. Então, começamos novamente com aquele endereçamento, que é a parte que o advogado deve apresentar, com o cabeçalho, com a vara e o número do processo, para depois qualificar as partes e o assistente técnico. Banco, instituição financeira, já qualificada nos autos, da ação que contente com João Júnior, que tramita perante esta vara, a presença de Vossa Excelência, por seu procurador infraassinado, efetuar a indicação de assistente técnico na pessoa da doutora Rosana Leives Spellmeier, brasileira, contadora, administradora, que atua aqui no escritório Leives, Porto Alegre, endereço e e-mail, onde recebe as suas intimações. Bastante padrão que os advogados apresentam para apresentar, então, os quesitos a serem respondidos no laudo pericial. Quesitos do banco.
Então, o que o banco pretende geralmente na demanda? O banco ele é sempre muito atrelado ao contrato. O banco ele firma um contrato, onde, em geral, é um contrato de adesão, é um contrato onde as partes, o mutuário busca o banco e pouca coisa ele consegue alterar nesse contrato. Ele vai trabalhar, às vezes, no sistema de amortização que é oferecido, um ou outro ele pode escolher, número de parcelas, taxas de juros, mas o contrato ele é mais ou menos padrão, as cláusulas estabelecidas pelo banco são boas para o banco e são que dão seguro para o banco poder oferecer esse contrato aos mutuários. Então, o que nós vamos buscar na elaboração dos nossos quesitos? A ratificação desse contrato. Mostrar que o contrato não foi seguido em alguns pontos e que por causa disso há uma dívida e qual é essa dívida. E fazer com que o perito vá para esse lado, diferentemente do que tentou o assistente técnico da parte autora. Bom, então, primeiramente, o que a gente precisa? A gente precisa das características, a gente precisa que seja descrito esse contrato. Então, vamos pedir para o perito apresentar uma descrição do contrato mais abrangente possível, para depois nós irmos adentrando nas cláusulas nos pormenores aqui. Então, o que nós trazemos aqui no primeiro? No 1 e no 2, a questão mais voltada ao contrato. Informe os senhores peritos quais as características básicas do contrato, valor financiado, taxa de juros, prazo de amortização, sistema de amortização, plano de reajustamento. A gente sabe que essa demanda ela está girando em torno do seguro, mas é importante a gente estabelecer também a dívida, nós como banco, estabelecemos o recálculo do contrato a partir do não pagamento da parte, porque se o seguro não for considerado como a gente planeja, há uma dívida a ser calculada e há uma dívida que o perito deve apresentar. Claro que se o seguro cobrir, haverá um outro problema. Então, mas de qualquer forma, vamos então trazer o contrato, vamos pedir para que o contrato seja descrito e que seja no futuro formada essa dívida. Então, também relativo ao contrato, qual a categoria profissional indicada pelo mutuário? Também bastante padrão que o banco procura saber em função dos índices de atualização que são utilizados muitas vezes, que são atrelados à categoria profissional do mutuário. É importante nós sabermos, então, qual a categoria profissional para nós buscarmos nas tabelas referenciais qual o índice de atualização do saldo devedor, da prestação, de acordo com o sistema de amortização que foi contratado. Tá? Então, agora vamos seguir para o quesito número 3 e ver o que a gente pode pedir aqui com relação ao argumento do banco. Informe os experts, com base nas condições pactuadas do contrato, o valor financiado, as taxas de juros, prestação. Sobre este valor foi aplicado o CES, aí nós estamos acrescentando mais uma informação que nós estamos solicitando. O acréscimo do CES, o coeficiente de equiparação salarial, que é uma coisa antiga relativa a esses contratos do PES, do plano de equivalência salarial, existia esse coeficiente para equilibrar a evolução do financiamento. Então, a pergunta o valor financiado, as taxas de juros, prazo de amortização, qual seria o valor da primeira prestação de amortização e juros, que nós sabemos que prestação é formada por amortização mais juros, e sobre este valor foi aplicado, então, o CES de 1,15. Qual o valor da primeira prestação, conforme o contrato, inclusive no que diz respeito aos prêmios de seguro? Aí nós queremos a descrição desses seguros que estão sendo trazidos ao processo. E o valor da primeira prestação calculado, o valor da primeira prestação calculado pelo banco está condizente com o valor contratado, pois há todo um regramento no contrato que, na hora da aplicação matemática para a formulação do valor da prestação, pode não ter sido aplicado. Então é mais ou menos isso. O banco certamente fez o cálculo correto da prestação e por isso pergunta: a primeira prestação está correta? Nós fizemos corretamente? É por isso então que nós ratificamos esse lado do conceito matemático e do cumprimento do contrato para a formulação da primeira prestação. Então, na questão do quesito número 4, nós já perguntamos qual é a evolução das prestações cobradas pelo agente financeiro no decorrer do tempo. Aí a gente já está pedindo que o perito elabore então uma planilha da evolução do contrato.
trazendo como, ao longo do tempo, o agente financeiro fez e como ele deveria ter feito caso o perito encontre maneiras, julgue que deva ser feito de outra forma. E constatam os experts que o encargo mensal evoluiu nos termos da contratação, o banco aí então está digamos, demonstrando uma segurança com relação à sua evolução do contrato, perguntando para ele, está a nossa evolução, a evolução apresentada pelo banco de acordo com o contratado? Possivelmente sim. Isso o expert vai ter que ser capaz de responder. Com relação ao quesito número 5, vamos dar uma olhada aqui. Quanto ao saldo devedor do contrato, do financiamento, qual a base prevista para reajustá-lo? Então está perguntando sobre um plano de reajustamento, saldo devedor é PES, PCR, e isso também está tudo informado no contrato, são características do contrato. O saldo devedor evoluiu de acordo com o PES, ou com, seja lá a base prevista para o reajuste? Essas são as perguntas englobadas aqui na questão 5. Já na questão 6, o banco já vai mais para a questão da evolução com relação à tabela price, perguntando se foi aplicado o sistema de amortização da tabela price. A tabela price, vocês sabem, é diferentemente do saque. O saque ele tem uma amortização constante com a parcela de juro variando, fazendo a prestação variar. Já a tabela price ela é caracterizada pela prestação fixa. Durante toda a evolução do contrato, a prestação vai ser a mesma. O que vai variar é a questão dos juros decrescentes e da amortização, um crescendo e outro decrescendo para que a parcela se mantenha sempre fixa. É uma matéria muito interessante que nós temos outras aulas para apresentar para vocês a questão da tabela price. Bom, então, a evolução do contrato demonstra que houve aplicação da tabela price como contratado. A mutuária encontra-se inadimplente perante o agente financeiro a partir de qual data? Então, perguntando sobre o inadimplemento. Há prestações em aberto a partir de quando? O perito vai justificar ali e fazer o devido cálculo com as correções de juros que devem ser aplicados a prestações não pagas. Aqui vamos já abrir os quesitos finais, que diz o 8, diz respeito aos critérios pretendidos para a modificação da autora, pedindo então o que a autora está pleiteando nessa demanda e por que motivo estamos tendo esse trabalho pericial. E tais critérios têm base no contrato, esses que modificam, por que, se há alguma previsão contratual com relação a essas alterações ou aos pedidos que a parte está fazendo. Também qual a posição atual do contrato perante o requerido. Então, final, um pedido final para que o perito apresente essa planilha resumida com a posição do contrato, quem deve para quem e quanto, e tudo aquilo mais que ele achar necessário. Uma pergunta de praxe também para acabar, sempre abrindo a possibilidade do perito se expressar com mais alguma forma, alguma argumentação que ele achou pertinente que não tenha abordado ainda nos quesitos. Protestando pelos quesitos suplementares e complementares e requerendo a juntada, como a gente já viu que é de praxe, com a assinatura do advogado. Como a gente pôde ver, a elaboração dos quesitos é um momento muito importante, porque ela pode muito bem direcionar o trabalho pericial, ajudar e muito o perito do juízo no seu convencimento e, consequentemente, o convencimento do juiz. Então é importante a gente ter uma base boa dos documentos que estão anexados nos autos, não só pelo nosso cliente contratante. Nosso cliente vai apresentar os documentos, vai nos dar também subsídios, mas muitas vezes a outra parte pode apresentar documentos que podem ser, sim, pertinentes para nós. Em geral, as partes tomam cuidado para não apresentar documentos que possam contradizer o seu argumento, mas sim a gente deve analisar e ter ciência de que muitas vezes o pulo do gato está ali. Então, queria agradecer a participação de vocês, dizer que tem bastante matéria ainda para a gente vencer pela frente, e os quesitos é uma parte muito bacana, muito legal de produzir no trabalho pericial. Abraço.